Boa noite, bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa Odisseia, aula de número 3, 3 de 7. Aí, Ale, chegando cedo, Alexandra, coisa boa! Gente, vamos já criando um contexto, né, de mudança. Algumas pessoas têm me mandado mensagem, algumas pessoas têm falado comigo aí, desde que nós começamos esse nosso processo aí dentro da nossa Odisseia. E eu tenho estado muito feliz, muito satisfeita, porque o objetivo desse curso, né, o objetivo de estar aqui com vocês nessa Odisseia é justamente propiciar a transformação. E na medida que alguém me procura, me manda uma mensagem aí no direct, no Instagram, alguns têm, né, meu WhatsApp, então manda no meu WhatsApp e conta pra mim a transformação que está acontecendo. Gente, eu vibro demais com isso. Essa é minha razão, esse é meu propósito. Aliás, já, né, declarando aqui o início do tema, né? Porque o tema de hoje é o poder da declaração de propósito. Gente, estar aqui com vocês é parte desse meu propósito, né? De fazer diferença na vida das pessoas. Trazer para vocês, né? Alguns que eu conheço, outros que eu não conheço pessoalmente, mas que tenho tido a oportunidade de conhecer aqui nas redes sociais. Trazer para vocês esses conhecimentos que eu tenho adquirido aí ao longo dos anos para que isso faça diferença na vida de vocês. Isso é parte do meu propósito existencial, do meu propósito de vida, que se casa com o meu propósito de carreira. Tá? Então, por isso eu estou muito feliz, eu sou muito grata e estou vindo aqui falar dessa minha gratidão por cada um de vocês que tem me mandado no direct, nas mensagens de WhatsApp, esse depoimento, né, do que esses nossos dias aqui têm feito por vocês. Ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, então vamos começar aqui no Remember, né? Gente, eu não perco, né, a prática de professora, né? Uma vez professora, professora para sempre. E eu sei que a repetição é uma das grandes leis do ensino, porque cada vez que a gente olha de novo para um mesmo tema, a gente vê uma nova nuance que às vezes da primeira vez a gente não viu, a gente tem uma nova percepção, a gente aprofunda conhecimento, né? E aí, como eu ando inspirada esses dias, então eu fiz aqui uns esquemas. Então vou mostrar o que eu fiz ontem, né? Já tinha mostrado para vocês ontem, que foi justamente a nossa primeira aula, né? O que está acontecendo nesse momento? Qual que é o estado atual, né? Qual que é o seu estado atual? O que está rolando aqui agora na tua vida? De repente está com uma carinha meio assim, né? Aquela carinha aqui meio triste. Tá meio tristonha esse ser. Uma carinha meio tristonha, por quê? Porque aqui agora tá me faltando algumas coisas, mas eu quero chegar aqui, nesse momento de glória, né? Uma carinha boa, né? Eu quero chegar aqui nesse lugar, nesse momento de glória, de felicidade, de dar um salto de alegria e de vitória. É aqui que eu quero chegar. E é importante que a gente consiga desenvolver técnicas e estratégias, e esse é o nosso foco primordial aqui nesse curso Odisseia, desenvolver técnicas e estratégias para fazer com que esse caminho seja mais linear, né? Que um passo leve ao outro, que leve ao outro, que leve ao outro. E se eu consigo transcorrer um caminho linear, eu vou alcançar mais rapidamente o que eu quero. Eu não vou precisar fazer uma viagem de 10 anos para Ítaca. Uma viagem que poderia durar um mês ou menos que um mês, eu não vou precisar transformar em 10 anos. Eu não vou precisar caminhar 40 anos no deserto, um caminho que eu podia fazer em 40 dias. Então é transformar esse caminho entre onde eu estou, estado atual, e onde eu quero chegar, um caminho mais linear. Mas eu tenho que ter consciência do que está acontecendo, né? Então, na primeira aula, a gente falou sobre isso, sobre como as nossas emoções geram energia e como essa energia, muitas vezes, gera pra gente desconexões aqui, né? E quando a gente se desconecta, às vezes a gente faz um caminho, eu chamei isso aqui de caminhos tortuosos, né? É como Ulisses, né? Tava quase chegando em Ítaca, ó, veio, tava difícil. Quase chegou em Ítaca, voltou pro início, né? Contei esse trecho aí da história de Ulisses.
quando os ventos se soltaram novamente, estava quase lá no objetivo dele, voltou ao início, aí dá vontade de deixar de desistir. Não, mas dá para chegar lá, mas muitas vezes por caminhos tortuosos. E aí tem um outro problema, que é quando a gente começa a andar num ciclo vicioso, a gente escapa do caminho, escapole do caminho e fica andando em círculos, né? Como cachorro correndo atrás do rabo. Então a gente tem que evitar caminhos tortuosos, tem que evitar andar em círculo e tem que criar essa linearidade. O que nos leva a caminhos tortuosos e a andar em círculos tem a ver com o modo como nós lidamos com a nossa energia, né? Tudo no universo é energia, a gente abordou isso também na primeira aula e na segunda aula também. E a energia, ela não fica parada, né? Proibido parar. Não tem jeito da energia ficar parada. Não fica nunca. Já que ela não fica parada, o que acontece com a energia? Ela vibra. A energia vibra. Então, a lei da vibração, uma das leis herméticas, né, de Hermes Trismegisto, lá que é recontada no livro Kybalion, mas que é datada do Antigo Egito, né? Mas que a gente vai encontrar sobre a lei da vibração, a gente vai encontrar isso em outros povos, né? Na filosofia de outros povos, não só do Antigo Egito. Então, por que é vibração? Porque a energia não fica parada nunca. E dependendo de como eu vibro, eu vou atrair o similar. Eu sempre vou atrair o semelhante, tá? Agora, esse semelhante, gente, é que é a questão. Eu estou vibrando o quê e estou atraindo o quê? Nós aprendemos, e eu ensinei para vocês a escala do professor Hawkins, que o que gera a energia é emoção. Emoção gera energia. E o pensamento, Márcia? Porque a gente fala sobre pensamento positivo. Gente, o pensamento também, só que não é só o pensamento, é o pensamento que gera emoção, que gera energia. Então, o que gera energia sempre, obrigatoriamente, é emoção. Se eu tenho um pensamento forte o suficiente para gerar uma emoção, essa emoção gera energia. Então, só pensar não é nada, tá? Mas é o pensamento que conduz a emoção. E nos processos inconscientes, primeiro nasce a emoção, para depois nascer o pensamento. Eu posso criar estratégias, né? E aí a gente vai ter uma aula para falar disso, de como criar essas estratégias para dominar a mente, para que essa mente domada gere emoções positivas. Mas nós aprendemos que nessa escala emocional, que é a emoção que gera energia, existem emoções de alta frequência e emoções de baixa frequência, tá? Então, lembrando, né, daquele cone lá, de 200 para baixo são emoções de baixa frequência, de 200 para cima são emoções de alta frequência, 200 para cima é de coragem para cima. Então, se eu gero emoções acima de 200 na escala, ou seja, de coragem para cima, eu estou vibrando nessas emoções positivas e estou atraindo essas coisas positivas para a minha vida. Se eu estou vibrando de 200 para baixo, eu estou vibrando numa energia de baixa frequência, geralmente ligada a esses sentimentos que nós também entendemos e consideramos que são sentimentos negativos, e isso vai atrair do mesmo jeito, porque a lei da vibração e a lei da atração não tem jeito de mudar, é física. É física e foi melhor desmistificada pela física quântica, mas o conhecimento milenar já traz isso pra gente de séculos e séculos e séculos, né? Então nós também aprendemos, e isso eu trabalhei com vocês na aula de ontem, que quando eu gero emoções de baixa frequência, ou seja, abaixo de 200 na escala Hawkins, eu estou atuando com a força do meu ego, eu tenho que me esforçar para conseguir. Agora, quando eu tenho emoções acima de 200 na escala Hawkins, ou seja, de coragem para cima, eu deixo de atuar com a força e passo a atuar com poder. E aí, com poder, o poder ele gera energia por si só, né? Então, esse foi um tópico da aula de ontem que nós trabalhamos. E na aula de ontem, eu também aprofundei num tema muito significativo e preparei esse material. Eu escrevi para vocês ontem mesmo, na hora que terminou a aula, eu concluí o texto e mandei, né? Então, quem está lá no grupo de WhatsApp já recebeu esse texto que eu postei no grupo, se não me engano, ontem à noite mesmo, quando eu terminei a digitação do material, eu mandei para vocês. Então, a gente aprendeu ontem que existe 4 grandes grupos energéticos que ocorrem em função do aglomeramento de algumas emoções, tá? O primeiro grupo, então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4.
Quanto menor, mais baixa a frequência, ou seja, maior o nível de adoecimento, maior o nível de dificuldade, tá? O grupo 1, ele é um grupo que é startado pelo sentimento de culpa, de vergonha e de remorso. Então, quando eu sinto culpada, quando eu tenho vergonha ou quando eu tenho remorso, e isso pode ser um processo consciente ou até inconsciente, como eu falava ontem, isso vai gerar para mim um senso de não merecimento. Então, muitas vezes nós não alcançamos os nossos resultados porque nós não nos sentimos merecedores. O segundo grupo é o grupo de sentimentos ligados... Não, tá de cá o segundo grupo. O segundo grupo é o grupo de sentimentos ligados à tristeza, à melancolia e ansiedade. Tristeza, melancolia, ansiedade, tem um outro aqui, angústia. Angústia. Quando eu me sinto angustiada ou triste ou com melancolia ou com ansiedade, isso vai levar ao autoenclausuramento. Eu vou me esconder na toca. Não quero sair da minha toca. E isso também gera aí a falta de romper na vida profissional, porque se não sai da toca, como é que vai ter sucesso? O terceiro grupo de sentimentos são aqueles ligados ao medo, ligados à incerteza, à insegurança e à dúvida, tá? Muito bem. Então, quando eu tenho esses sentimentos ligados a esse grupo aqui, o que isso gera para mim? Paralisia. Eu não consigo sair do lugar. Paraliso. Não ajo. E o último grupo, que é o grupo ligado a sentimentos de rancor, raiva, mágoa e ódio, eu até tenho energia psíquica. Aqui eu tenho energia, muita energia. Essas emoções produzem energia. Só que é uma energia que se consome dentro dela mesma, como o fogo que consome ele mesmo. Né? Então, ela é uma energia que está consumida pelas próprias emoções. Ou seja, aqui eu não tenho energia, aqui eu não tenho energia, aqui eu não tenho energia. Aqui eu tenho energia, mas eu não consigo pôr essa energia para gerar os meus resultados. Então aqui, gente, nós temos 4 grandes blocos que muitas vezes correlacionam entre si, às vezes esse leva para esse leva para esse, enfim, né? Muitas vezes eles correlacionam entre si e aqui você tem um diagnóstico poderosíssimo para você parar e pensar por que você não está evoluindo. E esse foi um dos motivos pelos quais eu mandei esse material para vocês ontem. Porque a aula de ontem falava sobre isso, sobre a importância do autodiagnóstico, a importância de você olhar para si e entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica uma vida inteira sem alcançar o sucesso profissional que a gente gostaria de ter e não entende o porquê. Ora, se você não se sente merecedor, gente, você vai vibrar essa frequência do não merecimento e você vai atrair para si o quê? Aquilo que você merece. Se você merece a pobreza, é pobre que você vai ficar. Se você merece a dívida, é endividado que você vai ficar. E lembrem-se que essas coisas estão no nível inconsciente, porque conscientemente você vai falar, não, Márcia, mas eu mereço. Mas existe algo fluindo de você, baseado aí nos traumas, nas dores antigas e arcaicas, que está te emperrando, que está te impedindo. Então, gente, ter sucesso profissional, ter sucesso de carreira, ter sucesso financeiro, tem a ver com ser capaz de fazer esse autodiagnóstico. E ontem eu fechei com vocês trazendo 2 frases, né? A primeira de Jung, quem olha para fora sonha, e aí eu acrescentei, né? Foi a minha licença poética, tá? Aqui entre parênteses, Jung não falou não, é a minha licença poética. Ou tem pesadelo. Porque ultimamente, se você ficar olhando para fora, dentro desse período de pandemia, a gente tem pesadelo mesmo. Então quem olha para fora sonha, ou até mesmo tem pesadelo, mas quem olha para dentro acorda. E eu dizia para vocês, acordem, não é mais hora de ficar dormindo, acorda, é hora de você parar de colocar argumentos externos dizendo, não tem jeito porque tá feio o mercado, porque isso, porque aquilo. Olhar para dentro e encontrar o seu ponto de conexão. E eu trouxe também a frase de Sócrates, né, que está lá, né, difundida por Sócrates, mas está no portão do oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo, e a frase completa é o universo e os deuses. Então, é o valor do autodiagnóstico como potencial libertador. Basicamente, as 2 primeiras aulas foi isso. Eu quis entregar para vocês ferramentas muito poderosas, estratégias muito poderosas para você olhar para dentro, entender o que está rolando aí e começar a fazer esse corte para se libertar dessas amarras que tem te segurado às vezes uma vida inteira.
Pode ser que a sua profissão ou carreira tenha dado uma travancada em função desse período de quarentena e você está amarrado. Mas pode ser que você já vinha amarrado desde antes e a situação agora só se agravou um pouco mais. Mas não importa. Não importa se é uma trava que está acontecendo agora ou se é uma trava que já vem de muito antigamente. Não importa, gente, se é uma trava que você herdou, porque tem coisas, e eu falei isso também na aula anterior, tem coisas que nós reconhecemos e o nosso avô viveu isso, nosso bisavô viveu isso, nosso tataravô viveu isso. Então tem coisas que a gente carrega no ambiente aí hereditário. Não importa quanto tempo tem, não importa se é só seu ou se é herdado, não importa. Importa que olhando para dentro, você vai quebrar essas amarras, você vai atravessar o seu toril, o seu portal em direção ao seu espaço sagrado, que é o seu espaço interno, onde você vai conseguir a sua grande transformação. E foi até aí que nós viemos. Prontos para prosseguir? Prontos para o nosso próximo passo? Terceiro passo, terceira aula. Hoje eu quero então falar do poder da declaração do propósito. Mas como que a gente constrói um propósito? A gente só consegue construir um propósito se nós fizermos uma mudança de perspectiva. Gente, nós temos que quebrar aí um paradigma. Tem a ver com parar de dar foco no que está ruim aqui e dar foco no que eu quero de diferente. Tem a ver com parar de focar no problema que está acontecendo e focar na solução, tá? Então esse é o ponto de virada de chave da nossa aula de hoje. Cada aula eu estou entregando para vocês uma virada de chave, né? Meu cabelo não está parando porque o vento aqui do ar-condicionado está de lá para cá. Aí o cabelo... Tinha que ter colocado o cabelo ao contrário, mas tudo bem. Faz de conta que eu estou voando, né? Nas alturas aqui, o cabelo voando junto. Então, cada aula eu estou entregando para vocês uma chave. E essa é a chave da aula de hoje, tá bom? Eu vou começar essa ideia, né? Destrinchar essa ideia com uma história. Assim, isso eu acredito que não tenha acontecido de verdade, né? Imagino que não. São esses contos, né? Que se constroem aí, as pessoas vão contando enfim, isso se tornou uma história famosa. Com quanto não sei, né? Se foi verdade ou não. Até acredito que não seja. Bom, mas disse que no início lá dos protocolos de construção, né, da viagem espacial, tinha aí os Estados Unidos e a Rússia, né, correndo para ver quem ia primeiro mandar um homem para o espaço. Né? Isso é fato, realmente a Rússia e os Estados Unidos eram duas nações que estavam correndo atrás disso aí, tá? Da liderança pela conquista do espaço. Mas diz que apareceu um problema. O problema é que no espaço, por falta de gravidade, a tinta não descia e os astronautas não conseguiam escrever com a caneta no espaço. Aí começa a história, que eu não sei se é verdade ou não. Estou vendendo peixe do mesmo jeito que eu comprei. Muito bem. Então a tinta não descia, esse era o problema. Como a tinta não descia, eles precisavam dar um jeito. E a NASA se debruçou e investiu muito dinheiro e muito tempo para desenvolver uma tecnologia onde uma caneta pudesse, com essa nova tecnologia, ter a sua tinta descendo mesmo estando em gravidade zero. Ai, fantástico, fantástico! Oh, mas foi uma maravilha, os Estados Unidos, né, a NASA venceu. Será? A Rússia pensou, vamos levar lápis. Quem venceu a brincadeira? Quem venceu a história? Essa história nos faz pensar na diferença de focar no problema e focar na solução. Dentro dessa nossa história, a NASA focou no problema. O problema é a tinta não desce. A Agência Espacial Russa focou na solução. O que a gente quer? A gente quer que a tinta desça? Não, a gente quer escrever. A tinta não descer é o problema. O que é a solução? O que nós realmente queremos? Nós queremos que os astronautas escrevam. Então a gente pode escrever com lápis. Tão simples, né? Essa história tão simples, ela revela pra gente um elemento extraordinário, que é uma tendência muito grande que nós temos. Nós temos uma tendência, quando eu digo nós, gente, é o ser humano, ok? O ser humano de forma global.
nós temos uma tendência de olhar muito para o problema. Por que a gente tem essa tendência? Eu vou dizer 2 princípios básicos, tá? O primeiro princípio é o princípio da autopreservação. Então, nós, enquanto espécie humana, nós aprendemos a olhar para os problemas para evitar morrer. Uma questão de sobrevivência. Porque se a gente não fosse capaz de observar problemas, então a gente não teria observado a onça no meio da savana, o leão, a gente não teria observado a cobra entrando na nossa casa, se enroscando na nossa perna. A gente não teria observado que as nossas crias estavam correndo risco de morrer, engasgadas com alguma coisa. Então, por uma questão de autopreservação da espécie, a gente vem com esse protocolo de observar problemas. Só que esse protocolo, ele se torna uma prisão, um aprisionamento. Porque no protocolo de observar problema, eu fico focada na tinta que não desce. Ao invés de pensar que tudo que eu quero é escrever. E aí tem um problema a mais. Vou trazer uma outra frase de Jung, né? Trouxe uma ontem, repeti hoje, e uma outra frase de Jung. Tudo que você foca, expande. Vou repetir, que essa frase é ótima. Essa frase, gente, é a frase que você anotar e ter ela aí, ó, pertinho de você sempre. Tudo o que você foca, expande. Principalmente na adolescência, né? Eu tô olhando aqui pro meu cabelo, né, que tá voando aqui. Principalmente na adolescência, tem algumas adolescentes assim. Não vou sair de casa porque tem um fio fora do lugar. Gente, é um fio. Quem vai ver esse fio de cabelo fora do lugar? Mas como ela foca, agora ela não vê o resto. Ela só vê aquele fio fora do lugar. Tem gente que a casa toda tá organizada porque tem um cômodo faltando uma coisa, ela não se permite. Então, tudo que a gente foca tem uma tendência de expandir. O problema é que, em geral, a gente não foca nas coisas boas. Isso não acontece com você, não, né? Não acontece, não. Tá bom, a gente finge que isso não acontece com você. Mas a grande maioria de nós tem tendência de, ao invés de focar nas coisas boas, focar nas coisas ruins. Vamos pensar em casamento? Casamento é um ótimo exemplo disso, né? Nos últimos anos, você tem focado mais nas qualidades do seu marido, da sua esposa ou nos defeitos? Ah, fala sério! Duvido que você tenha focado mais nas qualidades. Porque é uma tendência natural. Agora, a gente se esforça. Então, por exemplo, né, Lindomar é cheio das qualidades e cheio dos defeitos. Tem fase que eu tô mais de saco cheio, fico vendo mais os defeitos. Mas aí eu vejo que isso não me leva a lugar nenhum, pelo menos não lugar de bom. Me leva a lugar de ruim, aí eu começo a fazer um esforço, no início é um grande esforço, depois fica natural, e aí eu começo a focar nas coisas boas, aí eu apaixono de novo, fico feliz de novo, né? A gente fica assim, né, boba alegre, eu amo tanto. Por quê? Porque os defeitos acabaram? Não, porque eu escolhi focar nas qualidades. Em tudo na vida. Se você tem na sala, né, tá na parede da tua sala aí, um pontinho manchado na parede, e se você ficar olhando para esse pontinho manchado na parede, gente, você vai mandar pintar a parede inteira. Se você parar de olhar para isso, você nem vê mais o pontinho. Me lembro de uma paciente certa vez, tinham pintado a minha sala, e nesse lugar que eu atendi, a minha porta tinha aquele... Sabe aquela mão, aquele negocinho, não sei como é que chama aquele mecanismo que faz a porta voltar? Você fecha a porta, você põe a porta para fechar, ela faz a porta... Não, ela faz a porta fechar, né? É aquele que faz a porta fechar. Então você abre a porta e ele fecha a porta sozinho. Então, a pessoa que tinha pintado a minha sala não fez um recorte, aquele recorte que faz da pintura, né? Que você vai passando nos lugares, ele não fez um recorte adequado ali naquele lugar. Gente, mas era um cantinho na porta que ficava lá do outro lado da minha sala, era mais comprida assim. Então, geralmente a gente ficava mais nessa região. Aqui ficava a mesa, então era mais quando eu aplicava teste, né? Então, quer dizer, a pessoa geralmente sentava aqui, nem ficava olhando muito para a porta. E aí um dia essa paciente vira para mim e fala assim: Márcia, eu tenho que dizer uma coisa que está me incomodando muito aqui na sua sala. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que será, né? Já fiquei preocupada. Ela falou assim: Márcia, eu olho para aquela pintura ali, ó, que o cara não recortou direito, ele me incomoda profundamente. Cara, pensa. Ela estava na sessão de terapia dela, pagando, sei lá, R$450 a hora, né? Nem sei se ela tinha desconto ou não. Que tivesse um desconto. Mas enfim, ela estava pagando para olhar para ela. Ela estava ali investindo um tempo nela. E ela estava incomodada com o detalhe da pintura
que eu mesma nem nunca tinha percebido. Óbvio, né? Isso virou tema da terapia, né? Óbvio. Você acha que eu mandei pintar? Lógico que não. Eu falei, isso é ótimo. Porque se o pintor tivesse pintado direito, a gente não tinha esse tema. Aquilo nunca foi pintado direito. Ótimo, agora tem que ser assim mesmo. Tem que ficar sem pintar mesmo, que é para eu poder ver se algum outro paciente também tem essa dificuldade. Eu aproveito e trabalho isso com ele. Mas estão captando a ideia? A pessoa foca tanto numa coisa que ela perde o mais importante, o mais relevante. Parecido com você? Isso acontece com todos nós, porque tudo que a gente foca expande, o problema é que a gente tem a tendência de focar no problema, no que incomoda e etc. Aqui nós temos dois elementos importantes para nós refletirmos. Se tudo que eu foco vai expandir, então eu posso escolher focar nas coisas boas, correto? Se eu foco nas ruins, elas expandem. Se eu foco nas boas, elas expandem. Se eu foco nos defeitos do Lindomar, daqui a pouco eu vou falar assim, meu Deus do céu, onde que eu amarrei minha égua, que eu não vou aguentar viver o resto da vida com esse homem. Natural. Se eu focar nas qualidades, eu vou dizer, meu Deus do céu, obrigado, Senhor, por ter mandado esse príncipe para minha vida. Qual que é a diferença entre o homem que eu quero largar e o homem que eu sou apaixonada para sempre, eternamente, amém? É o mesmo homem. A diferença é o foco. Qual que é a diferença entre você ter sucesso profissional e fracasso profissional? É o foco. Qual que é a diferença entre você se tornar próspero e você ficar num ambiente de escassez? É o foco. Qual que é a diferença entre você ter paixão pela sua carreira e amar o que faz e você ter a síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Amanhã já é domingo, né? A síndrome da musiquinha do Fantástico, porque quando toca a musiquinha do Fantástico, ai, não aguento, meu Deus, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, não aguento, ai, que horror. Qual que é a diferença entre levantar segunda alegre, feliz, mais uma semana, que Maria maravilha, semana abençoada, eu vou fazer o que eu amo, e você levantar chorando, com depressão, com síndrome do pânico, porque não quer ir trabalhar? A diferença é foco. Tá, gente, às vezes precisa mudar de carreira mesmo, tá? Às vezes tem que mudar, vamos falar disso, tá? Vai ter uma das aulas que a gente vai falar disso também. Mas a diferença é foco. Tudo que você foca expande. Se você foca coisa ruim, vai expandir o ruim. Se você foca coisa boa, vai expandir as coisas boas. Certo até aqui? Então vamos aproveitar esse conceito para pensar que nós temos dois elementos aí muito importantes. Se você foca em coisas boas, primeiro, você vai poder aproveitar um elemento neurológico. Bom, não sei se você sabe disso, mas para quem não sabe, vai ter uma microaula de neurologia aqui agora, de neuropsicologia, porque esse é um processo neurológico que interfere em elementos psicológicos, né? Então é um capítulo aí da neurociência dentro da neuropsicologia. Existe um sistema no nosso cérebro chamado SAR, S-A-R, SAR. O que é o sistema SAR? Sistema Ativador Reticular. Sistema Ativador Reticular. Grava esse nominho aí que nós vamos fazer uma prova. Brincadeira, não vamos não. O que o sistema ativador reticular faz? O que ele é no nosso cérebro? Ele é no nosso cérebro o porteiro da nossa consciência. Sabe o porteiro do prédio? Que fica lá para vigiar quem entra e quem não entra? Aí se a pessoa chega e não tem a credencial, não pode entrar. Se a pessoa chega e tem a credencial, sim, pode entrar. Então, o sistema ativador reticular, o SAR, é o porteiro da nossa consciência. Gente, no dia a dia, nós temos 1001 estímulos acontecendo. Você está aqui agora me assistindo, né? Mas se você está me assistindo pelo seu celular, de repente chega uma mensagem uma mensagenzinha de WhatsApp, uma mensagenzinha de uma outra coisa. E se você está na sua casa, passa uma pessoa aí. E se a televisão está ligada, tem o estímulo da televisão. O tempo todo na nossa vida existe estímulo demais. E esse excesso de estímulo levaria o nosso cérebro, caso ele fosse captar todos esses estímulos trazendo para a consciência, porque ele capta tudo no nível inconsciente, tá? No nível inconsciente ele capta tudo. Agora, se ele fosse captar tudo no nível da consciência, isso levaria à exaustão e à morte. Então precisa ter um porteiro, tá? O que vale a pena entrar na consciência?
Por isso que às vezes a gente se entrega a um determinado tema, explode uma bomba do lado, você não escutou essa bomba explodindo. Tem isso, assim? Por quê? Porque você estava tão concentrado, o porteiro do seu cérebro disse, da sua consciência, disse assim para você, isso aqui é tão importante, que vai explodir uma bomba do lado, e a bomba do lado não é importante, dada a importância disso que você está vendo aqui agora. Ó, a aula da Márcia é tão importante que alguém vai te chamar e você vai dizer, agora eu não posso, porque aqui é importante. Por quê? Porque o porteiro da sua consciência vai dizer que aqui é mais importante. A Inês disse isso aqui, eu já coloquei, não perturbe. A Renata dizendo que isso 2 no curso de enfermagem. Exatamente. A Elisânia tinha entrado aqui e falado de saudade. Saudade, querida. Ai, não aguento, gente. É aula, eu acabo não respondendo pra vocês, mas eu não dou conta. Aí de vez em quando eu não dou conta de não responder. Porteiro da consciência. Se você disser pro porteiro da sua consciência, isso é importante, vamos pegar exemplos básicos do dia a dia, você resolve comprar um carro, tá? Pensa aí. Você vai comprar agora vamos pensar num carro bom pra você. Um Porsche Cayenne, ok? Você vai pensar num Porsche Cayenne, você vai comprar um Porsche. Aí agora, você nunca tinha visto um Porsche Cayenne na rua, mas porque você disse que vai comprar um Porsche Cayenne, de repente, agora você vai encontrar o Porsche Cayenne, aqui, esse é o meu, em todos os lugares da rua. Nós também chamamos isso de atenção seletiva, tá? Mas por que atenção seletiva? O que é atenção seletiva? Eu presto atenção nisso e não naquilo. Então, antes eu não prestava atenção em Porsche Cayenne. Agora que eu foquei em Porsche Cayenne, ele expande para o meu processo atencional. E eu vejo esse carro na rua o tempo todo. Será que eles colocaram a frota desse carro agora? Não, ele já estava antes, gente. Você já cruzava com esse carro o tempo todo. É que antes o porteiro da sua consciência, que é o sistema ativador reticular, o SAR, não estava ativado. Agora você contou para o SAR que esse carro é importante, que o Porsche é importante para você. Como é importante, ele começa a deixar entrar esse estímulo. E aí você tem atenção seletiva para isso. Captaram a essência do protocolo neurológico? Você vai usar isso em seu favor e benefício. Em benefício da sua meta, em benefício do que você quer. Porque se você deixar o SAR, que é o porteiro da sua consciência, descobrir que o importante para você é não tenho dinheiro, estou devendo o banco, como é que eu vou pagar o aluguel do final do mês? Ai, meu Deus do céu, será que eu vou entrar em falência? Ai, gente, mas os pacientes não estão vindo, como é que eu faço? Gente, se os pacientes parar de vir, como é que eu vou pagar a conta do final do mês? Se você contar para o porteiro da sua consciência que essas são as coisas importantes, é nisso que ele vai focar. Mas se você contar para ele que as coisas importantes são, minha agenda vai encher, segunda-feira eu tenho certeza que pelo menos 3 pessoas novas vão me ligar, querendo marcar um horário comigo. Eu sei que vai entrar um dinheiro extra e eu vou conseguir quitar isso. Eu sei que você está tirando o foco do problema e jogando na solução. Tudo que você foca expande. Você está contando para o porteiro da sua consciência o que é importante para você. E ele vai expandir. Então, o que você precisa é dizer para o porteiro da sua consciência exatamente o que você quer. Porque dizer para ele o que você não quer vai te deixar no mesmo lugar que você está hoje, ou pior, gente. Porque para baixo é fácil. Para baixo todo santo ajuda, só que nesse caso aqui é o diabinho, né? Não tem esse tipo, para baixo todo santo ajuda. Só que para baixo aqui, ribanceira abaixo, qualquer diabinho ajuda a te empurrar mais para a miséria ainda, a te empurrar mais para o fracasso ainda, a te empurrar para um problema maior ainda. Problemas são como areia movediça. Quanto mais você foca, mais expande, mais aprofunda, mais sucumbe. Então vamos usar o nosso sistema neurológico em benefício desse nosso protocolo. Esse é o ponto 1, pensando na questão neurológica. Agora, o ponto 2, pensando na questão energética, né? Porque eu venho trabalhando com vocês nas 2 primeiras aulas a questão energética. Então, vamos pensar na questão energética? Nós já sabemos que energia é movimento, né? Então, vou pegar de novo meu desenho aqui que eu fiz para vocês. Nós já sabemos que energia é movimento, que energia não fica parada.
Se a energia não fica parada, o que a energia faz? A energia vibra. E dependendo da frequência que ela está vibrando, ela vai atrair o similar, ela vai atrair o semelhante. Então, eu preciso focar para expandir aquelas emoções de alta frequência, acima de 200 na escala Hawker, ou seja, de coragem para cima, para gerar poder, porque no poder existe uma energia que se retroalimenta. Eu não tenho que tirar a energia do ego, eu estou tirando a energia de um espaço que alimenta em si mesmo o processo de continuidade. Então eu preciso vibrar e atrair o que eu quero. Eu vou focar o meu olhar no que eu quero. Isso é tão óbvio, né? Mas a NASA, na nossa historinha, focou o olhar no problema. Grandes especialistas. Gente, eles criaram uma caneta de uma tecnologia avançadíssima, né? Que não vai servir para ninguém na Terra, porque aqui não é gravidade zero. Então, para nós da Terra, toda essa tecnologia não serve para nenhuma. Você faz isso de vez em quando? Você investe muita energia, muito tempo, muito dinheiro em coisas que você não vai precisar para nenhuma. Faz, não faz? Pode confessar, confessa. É melhor confessar do que ficar aí sentado em cima da mentira. É muito comum a gente fazer isso. Investir tempo, dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente fica dizendo que não está pronto. Ah, eu bem que queria, mas eu tenho que fazer mais isso. Gente, eu acho tão engraçado, né? Não, você sabe o que é? Quando meu filho crescer... Não, sabe o que é? Quando eu fizer esse curso... Não, sabe o que é? Quando eu terminar de ler esse livro... Não, sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Gente, depois que Jesus voltar... E a gente vai colocando, né? A gente vai colocando tantas coisas porque a gente quer construir a caneta de altíssima tecnologia que não serve para... Porque com isso aqui escreve no espaço, na terra, em qualquer lugar. E isso aqui custa mais barato que a caneta normal. Qual é a invenção de moda que a sua cabeça está colocando você para fazer agora? Para agora. Fala para sua cabeça, para a cabeça, para. É uma coisa que eu falo muito. Pessoas inteligentes são muito complexas. Pessoas menos inteligentes, assim, tô falando de QI mesmo, de quociente de inteligência, sabe? Pessoa que tem um QI muito elevado. Essas são as mais difíceis, porque às vezes a pessoa ela tem pouco recurso, entendeu? Ela tem pouco recurso. Quando ela tem pouco recurso, ela tem que fazer com o que ela tem. Gente, se o meu recurso é um lápis, é com lápis que eu vou fazer. Mas aí eu tenho muito recurso, eu vou querer inventar uma caneta cuja tinta desce mesmo que esteja em gravidade zero. Tem hora que o excesso de recurso atravanca a vida da gente. Eu falo por mim, gente. Eu falo por mim. Essa minha caminhada mesmo para o espaço digital, né? Que eu já vinha fazendo essa caminhada para o espaço digital. Mas nesse período de quarentena, eu peguei todos os cursos que eu tinha no presencial e eu remodulei e montei todos, 100% dos meus cursos para o online. E eu pretendia fazer isso em 2, 3 anos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa complexa. Fazer o quê, né? Tô confessando. Você falou que vocês confessaram, eu também tô confessando. Aí o que aconteceu? Eu disse que ia fazer isso em 2, 3 anos. Aí veio a pandemia, me deu uma paulada, né? Veio a quarentena, não a pandemia em si, mas a quarentena. A quarentena veio e me deu uma paulada. E aí, diante dessa paulada que eu levei, eu... Acorda. Aí eu fiz em 3 meses o que eu pretendia fazer, né? Que eu pretendia ir montando aos poucos. Eu fiz em 3 meses o que eu pretendia fazer em 2, 3 anos. Gente, se eu fiz em 3 meses o que eu pretendia fazer em 2, 3 anos, por que cargas d'água eu queria levar 3 anos? Por quê? Porque eu sou a pessoa da mente complexa. O que você quer? É uma caneta de alta tecnologia ou você quer escrever? Foque na solução, ao invés de focar no problema.
Essa coisa do, mas antes eu tenho o quê? E aí você tem uma lista enorme de todas as coisas que você tem que fazer. Tem nada, gente, tem nada. Boa parte das coisas que nós dizemos, né? Eu tenho que fazer isso antes, isso é apenas um argumento que a sua mente inteligente, porém boicotadora, e vai ter uma aula que eu vou falar só disso, a nossa última aula eu vou falar só de questões de auto-boicote. A sua mente inteligente, porém boicotadora, está querendo te emperrar no seu processo de construção. É isso aí. Essa é a verdade nua e crua. Tem duas frases que eu trouxe para vocês. As duas são de Roosevelt. Só que uma é do Theodore e a outra é do Franklin, tá? Então vamos por ordem de idade, né? Vamos pelo Theodore primeiro, 26º presidente dos Estados Unidos. Ele diz: sempre que lhe perguntarem se você sabe fazer algum trabalho, diga sim. E apresse-se em descobrir como executá-lo. Gente, essa frase é tão maravilhosa. Eu amo essa frase, porque assim, essa frase é a minha cara. Eu perdi as vezes, né? As contas das vezes que eu já fiz isso. Que eu disse sim e depois corri atrás. Mas essa frase é de uma iluminação tão grande, porque ela exige de nós uma coragem de focar na solução. Se alguém pergunta para você, você sabe fazer esse trabalho? E você, ao invés de dizer sim, você diz, não tão bem assim, não dou conta, não sei, eu nunca fiz. O que vai acontecer? Você nunca vai aprender. Porque você sempre vai ficar nessa zona do não estou pronta ainda. Você sempre vai ficar na zona do eu tenho que desenvolver a alta tecnologia da caneta cuja tinta vai descer para o bico no espaço, em gravidade zero. E essa caneta às vezes nunca vai ser usada, porque você nunca vai para gravidade zero. Mas quando a gente diz sim, a Liz dizendo, é nós, Márcia, é nós mesmo, Liz. É nós mesmo. Quando você diz sim, você cria um espaço de transformação. E nesse espaço de transformação a coisa acontece. Gente, é óbvio que não é no nível da irresponsabilidade, da falta de ética, da falta de compromisso de jeito nenhum. Até porque quem diz sim antes de estar pronto, gente, em geral é aquela pessoa com nível de ética, tamanho, com nível de comprometimento, tamanho, que ele vai correr atrás e ele vai fazer o melhor. E, aliás, ele vai fazer melhor, às vezes, até do que aquele que é especialista. Sabe por quê? Porque o que é especialista, às vezes, já sentou em cima do conhecimento e não evoluiu. E ele que disse sim, mas não sabia tão bem assim, correu atrás e agora ele entregou até de forma avançada aquilo que o especialista, às vezes, não avançou tanto assim. Faz sentido? Então, eu vou repetir essa frase do Theodore Roosevelt e eu espero que essa frase crie uma conexão aí para você. Sempre que lhe perguntarem se você sabe fazer um trabalho, diga sim. E apresse-se em descobrir como executá-lo. Isso é que é foco na solução. E o segundo, Roosevelt, que agora é o Franklin, que foi o 32º presidente dos Estados Unidos, ele diz assim: faça sempre o seu melhor com o que tem, onde estiver. Gente, onde nós estamos? É no momento de pandemia? Onde você está? É no momento sem grana? Onde você está? É no momento em que você ainda não fez o mestrado e não sei o que lá, né? Tem gente que fala assim, primeiro eu quero fazer um mestrado para depois... Então, a ideia é com que você tem, onde você está hoje. Uma outra forma de pensar na frase de Franklin Roosevelt é pensar assim, é com o que você tem, com o recurso que você tem. Porque onde você está não é só onde espaço físico, é onde espaço interno, é onde recurso. Então, onde você está com o recurso que você tem hoje, faz o seu melhor. Faça sempre o seu melhor com o que você tem, onde estiver. Franklin Roosevelt. Frase inspiradora, né? Isso sim é focar na solução. Eu comecei a primeira aula dizendo que era muito importante dizer onde nós estávamos, analisar o nosso estado atual. Lembra que eu falei isso para vocês? Eu até mostrei os dois pontinhos, né? Estado atual e estado desejado. Tem gente que fica só olhando aqui para o sonho e para o desejo, mas não analisa o que está aqui agora.
Então acaba tentando caminhar, mas é meio fantasioso. Isso eu falei na primeira aula. Porém, estudar o estado atual, gente, não é ficar mergulhado nele, feito ema, né? Porque acho que é ema mesmo, né? Que quando tá com medo, enfia a cabeça no buraco, coitado. E aquele corpo daquele tamanho, gente, aquele traseiro daquele tamanho. É uma ave tão inocente, né? Não é avestruz, né? Não é ema, não, acho que é avestruz. É uma ave tão inocente, gente. Ela enfia só a cabeça no buraco, mas assim, né? O bundão tá lá pra fora. As pernas enormes estão lá pra fora. Coitada. E ela acha que ela tá escondendo. Então, olhar para o estado atual não pode ser ficar enfiado com a cabeça no estado atual, porque o estado atual é carregado de problemas. Você não pode focar neles, tem que focar no que você quer e não no que você não quer. Isso é tão sério, porque muitas vezes a gente pergunta, né, em processo de coaching, em processo de mentoria e até na psicoterapia, a gente vira para a pessoa e fala assim, fulano, o que você quer? Ai, Márcio, o que eu quero é sair dessa confusão, porque eu tô sofrendo demais, porque em casa a gente tá passando dificuldade financeira, e começa a ladainha. Aí ela fala da dificuldade financeira, fala das brigas que tá tendo com o marido porque não tem grana, fala do quanto tá devendo. Aí a gente escuta. Aí, tá, então eu entendi. Hoje você tá com dificuldade financeira, tá tendo briga com o marido, entendi. Mas me diz, o que você de fato quer? O que eu quero é isso, né? Parar de brigar, porque, nossa, eu tô sofrendo demais com essas brigas, gente, o mercado tá difícil demais, porque você sabe, essa crise. Quem vê de fora pensa assim, essa pessoa não escuta? Ou essa pessoa é louca? Quem vê de fora. Mas a pessoa, vivendo a experiência, ela não se dá conta de que ela não está respondendo a minha pergunta. Ela não se dá conta que o cérebro dela está processando o tempo todo o que ela não quer. E olha que eu estou perguntando para ela insistentemente o que ela quer. Tudo que você foca expande. Então, o guardião, o porteiro da consciência dela, sabe onde ela tem que lançar o olhar. E ela tem que lançar o olhar para a tragédia, porque é lá que está a atenção dela. Né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma. E como que a gente quebra esse paradigma? Primeiro, a gente já sabe que emoção controla tudo. Então, buscando dar atenção para essas emoções e buscando desenvolver emoções de alta frequência, a gente vai mergulhar nisso melhor na próxima aula. Mas aqui agora, uma ótima estratégia para, inclusive, melhorar esse mundo emocional é criar o seu propósito. Desenhar o seu propósito, criar a sua declaração de propósito. Quem não sabe para onde vai, quem não sabe onde quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E não é esse o nosso propósito aqui. Nosso propósito aqui é que você saiba para onde você está indo. Ulisses sai de Troia e ele sabe para onde ele está indo. Ele está indo para Ítaca. Nem com Calypso prometendo para ele o mundo, nem com Calypso prometendo para ele a imortalidade, ele topou ficar com ela na ilha. Não topou. Ela o prendeu por 7 anos e durante 7 anos ele continuou firme no propósito. Ele sabia o que ele queria. Gente, quem tem propósito, supera. Quem não tem propósito, é levado. É levado. Então, nós precisamos ter clareza da nossa declaração de propósito. E é com isso que eu quero que você saia daqui hoje. Com esse entendimento de como construir a sua declaração de propósito. O que eu vou mandar, o material que eu vou mandar no grupo de WhatsApp hoje é um roteirinho para você criar a sua declaração de propósito, tá? Eu quero arrematar essa ideia aqui, mas eu vou mandar para lá um material, um roteirinho, porque eu quero que você, ou hoje, assim que a gente terminar a aula, ou amanhã você já acorda inspirado, aproveita que é domingo, dia inspirado para construir a sua declaração de propósito. Se você já tem uma, refaça. A gente pode ir reconstruindo a nossa declaração, mas se você nunca fez, gente, vai ser um privilégio esse meu te apoiar a construir a sua primeira declaração de propósito. Ai, me sinto privilegiada. Regras. 7 regrinhas. Regra 1. Sinta-se merecedor. Vamos voltar para cá? Por quê? Porque se você estiver mobilizado por culpa, por vergonha e por remorso, e se você não estiver se sentindo merecedor, o seu inconsciente vai garantir que você não vai para frente. O seu inconsciente vai garantir que você vai continuar no que você merece, a miséria. Quando não é verdade isso.
Então, passo 1, sinta-se merecedor. Passo 2, saia da sua zona de conforto. A zona de conforto é o lugar que você se enclausura, para você se proteger. Principalmente quando nós temos sentimentos de tristeza, melancolia, ansiedade, angústia, a gente vai correndo para esse lugar, né? A gente fica quietinho lá para poder não correr risco, mas não adianta, é aí que você vai se dar mal. Então saia da sua zona de conforto. Terceiro, haja agora. Por quê? Porque de repente você está com sentimentos de dúvida, de medo, de incerteza, de insegurança e está gerando para você uma paralisia. E essa paralisia faz com que você pense que precisa disso, daquilo. Você fica inventando um monte de coisa que você precisa para construir a tal caneta que nunca vai precisar usar porque você não vai para o espaço, quando na verdade você pode começar com o lápis a agir aqui agora. Haja. Essa é a terceira regra. Quarta regra, mude sua frequência energética. Porque se você tiver a frequência energética ligada a ódio, mágoa, raiva, rancor, por si mesmo ou por outrem, você vai gerar energia, mas a energia vai consumir em si mesma com essas emoções. Então aumente a sua frequência emocional para uma escala acima de 200. No material que eu mandei ontem para vocês, eu coloquei o desenhozinho das emoções principais, né? Das principais emoções. E aí nós temos lá acima da escala de 200 quais são as emoções que você tem que focar. As emoções positivas, as emoções de alta frequência. Foque nessas emoções para que ela gere uma energia poderosa, ou seja, para que você comece a operar no poder e não na força. Quinto, tenha coragem de sonhar. Só quem tem coragem de ter grandes sonhos chega às grandes realizações. Lógico, porque você merece. Então sonhe. Sexto, seja específico no seu sonho. Não adianta você dizer, eu quero ter sucesso na minha carreira. O que é sucesso, gente? O que é sucesso? Então, se você é alguém que vende, vamos imaginar aqui, né? Tem aqui quem vende bolo decorado. O que é ter sucesso? É vender 5 bolos por mês? O que é ter sucesso? É começar a ter uma freguesia classe A que pode te pagar um valor muito maior pelo seu bolo? Então é vender 5 bolos, mas cobrando, sei lá, quantos, eu nem sei quanto que é o quilo, mas cobrando um valor elevadíssimo do quilo, ou é vender 50 bolos cobrando um valor... Então, o que é sucesso para você? Você tem que definir. Então você vai sonhar, mas o sexto passo é seja específico e coloque data. Tem que ter data. E a declaração de propósito, gente, eu vou mandar para vocês. Vocês vão construir a declaração de propósito de vocês. E ela segue aqui 5 perguntas, que é o que vai no material, tá? O que eu quero entregar para o mundo? Por que eu quero fazer isso? Para quais pessoas especificamente eu quero entregar? Através de quê? Como é essa forma que eu vou entregar isso? E o que eu quero receber em troca? Para fechar, eu vou ler para vocês a minha declaração de propósito que eu construí aqui, respondendo essas 5 perguntas para servir de inspiração para você criar a sua, ok? O que eu quero entregar para o mundo? Pergunta 1. Quero entregar os meus conhecimentos sobre carreira e realização pessoal e profissional. Por que eu quero fazer isso? Porque eu sei que os conhecimentos e a experiência que eu tenho vivenciado ao longo de 25 anos como psicóloga pode apoiar. E aí eu já emendei. Quais pessoas especificamente? Pode apoiar pessoas que querem alcançar mais felicidade e mais sucesso na sua profissão e na sua carreira. Você é uma pessoa que quer alcançar mais sucesso na profissão e carreira? Por isso que você está aqui comigo, né? Você quer alcançar mais sucesso na sua vida pessoal? Por isso você está aqui comigo, porque você é uma dessas pessoas com quem eu especificamente quero falar. É o meu público-alvo. E aí vem, através de que eu farei essa entrega? Farei isso através de palestras, mentoria, psicoterapia, orientação vocacional, orientação de carreira e dos meus cursos. O que inclui o curso Método Aleph, que foi um método que eu criei exclusivamente para ajudar pessoas a desenharem melhor sua profissão, carreira e seu sucesso pessoal e profissional. Tá? Então, principalmente através do curso Método Aleph. E o que eu quero receber em troca? Eu quero receber em troca reconhecimento, alegria, realização e sucesso financeiro. Eu não vou falar aqui qual que é a cifra,
né? Mas tem que ter na declaração o que é sucesso financeiro. Eu quero ganhar X mil reais. O que é reconhecimento? Eu quero ser reconhecido dessa e dessa forma. O que é essa alegria? O que é essa realização? Então é um momento que a gente define cada uma dessas coisas. E é isso que eu quero que você construa, a sua declaração de propósito. Essa é a sua tarefa com base na aula de hoje. Construa a sua declaração de propósito e você vai ver como isso é muito poderoso e como isso vai alavancar a sua vida, ok? Espero que vocês tenham curtido estar aqui comigo. Eu amei estar aqui com vocês. E amanhã, às 20 horas, nos reconectamos. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração e até amanhã.